Comprei papel de parede líquido e vou aplicar na minha parede. Comprei 2 saquinhos desse de papel, gente, que ele diz que cobre 5 metros quadrados. E ele me custou cada um R$ 59. E esse papel líquido é na cor cinza. Aí eu já preparei o papel e vou colocar aí nessa parede, que ela tá toda assim. Ela tinha outro papel de parede normal, aquele tipo azulejo, eu tirei. E eu já tô colocando aí para dar uma experimentada, para ver como é que é. E é super fácil de colocar. Assim, pensei que seria mais difícil. E tá ficando assim, ó. Eu já tô gostando bastante do resultado. Aí tá molhado. Porém, eu confesso, meus amores, que demora bastante para colocar. Principalmente para quem não tem experiência. Mas eu tô gostando bastante mesmo. Tá ficando assim, uma coisa mais linda. E eu tenho esse balde ainda cheio de papel, que vai me render bastante. Nesse momento aqui, eu já coloquei na metade dessa paredinha aí, que é a paredinha que fica a minha cabeceira da cama. Mas olha a diferença, gente. Olha que lindo que tá ficando. E eu ainda tenho esse total de papel. E essa minha parede, ela é bem desigual, mas assim, esse papel de parede líquido tá deixando ela bem nivelada. Nesse momento aí, eu já tinha terminado de colocar. E já são meio-dia. Eu comecei a colocar de 7 horas da manhã. E já é meio-dia. E demorou bastante, gente, para colocar. Porque assim, como a gente não tem experiência, né? É a primeira vez. Mas depois que você pega a prática, fica tudo mais fácil. E se você tiver uma parede bonitinha, bem lisinha, você coloca mais rápido. Mas a minha é um pouco desnivelada, né? Aí não ajuda muito, mas assim, o resultado ficou muito bom. E eu gostei bastante mesmo. Fica lindo, gente. Fica perfeito, perfeito mesmo. E eu vou esperar secar para a gente ver o resultado final, que ele clareia mais depois que seca. Ele fica bem clarinho. E eu vou colocar naquela paredinha ali depois. E eu estou pensando seriamente em colocar nessa parede, porque eu ainda tenho um saquinho ainda. E eu acho que um saquinho dá para mim fazer a parede quase toda. Aí se faltar é um pouquinha coisa mesmo. E eu deixo para comprar depois para terminar. Mas assim, eu estou pensando mesmo. E nesse pensar, eu já coloquei na outra parede o restante do papel parede que sobrou dessa parede e fiz o outro saquinho que eu tinha ali. E a parede ficou assim. Olha, gente, que linda. Faltou bem pouquinho na parte de baixo, mas ficou muito linda e tá secando. Então, pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês o resultado final da minha parede, com papel de parede líquido. A princípio, eu só ia fazer essa, mas como eu comprei 2 pacotes e sobrou bastante do segundo pacote, aí eu fiz essa parede também, olha. Fiz um acabamento lá em cima também. E ficou faltando um pouquinho ali, como vocês vão ver aí no começo do vídeo. Ficou faltando um pouco aqui. Aí eu comprei um terceiro pacote. Deu pra mim terminar isso aqui tudinho e fazer aquele acabamentozinho lá em cima, gente. Que ali ficava um espaço muito grande. Aí os morcegos estavam passando de noite pra dentro de casa. Aí eu fiz aquele acabamento ali, ó. Ficou muito maravilhoso, gente. Eu gostei bastante. Aí eu coloquei ali, nessa parede aqui, ó. Também, feito eu falei pra vocês que eu ia colocar nessa paredinha aqui, né? Que é a continuação dessa parede. Aí sobrou um pouco e eu fiz essa paredinha aqui, que é onde fica meu espelho. E sobrou, gente, pouca coisa, pouquinha coisa mesmo. E ficou assim, meus amores, olha. Tô fazendo uma reforma nesse meu janelão. Vou deixar um vídeo pra vocês depois do material que eu tô usando pra pintar ele. E ficou, gente, perfeito, perfeito mesmo. Ficou
no tom certinho. Eu comprei 2 pacotes, aí faltou, feito eu falei. Aí eu pensei que o terceiro pacote ia dar um pouco de diferença na cor, mas não deu. Olha. Essa paredinha aqui eu fiz primeiro e ela secou rapidinho. Por quê? Porque no dia que eu fiz ela, tava um sol enorme. E tava assim, bem quente a parede, sabe? Aí ela secou rapidinho. Quando eu comecei a fazer essa parede aqui, o tempo ficou nublado, gente. E começou a chover. Choveu uns 5 dias. E essa parede demorou muito, muito, muito a secar. Eu pensava que essa parede nem ia secar mais. Juro pra vocês. Mas ela secou e ficou bem linda, ó. Ali em cima também, gente, esse acabamento manchou um pouco por causa da madeira. Mas eu consegui reverter a situação. Voltando aqui, pessoal. Aí, feito eu tava falando, ali em cima manchou um pouco por causa da madeira. Aí eu retirei a parte que manchou, ficou meio amarelado. Coloquei um EVA por baixo e coloquei de novo o papel de parede líquido. E ficou assim um resultado maravilhoso. Essas minhas paredes, elas são todas imperfeitas, tá? Todas imperfeitas, que é uma construção antiga. E ficou muito, muito maravilhoso, gente. Olha aqui, gente, de pertinho, ó. Tem um brilhozinho, olha. Esse papel de parede, gente, ele é assim. Ele tem um fundo branco e esses detalhes cinza. Tem esses brilhozinhos. E meu quarto ficou assim. Eu simplesmente amei o resultado. Olha, gente, esse móvelzinho eu comprei na Shopee. Olha. Ficou um resultado assim maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu nunca imaginei, assim, que esse papel de parede fosse tão bom, gente. Porém, né, feito eu falei que quando eu coloquei, começou a chover. E choveu uns 5 dias sem parar, gente. E essa parede ficou muito úmida. Muito, muito, muito. Eu pensei que não ia enxugar de jeito nenhum. Já tava fazendo os planos de retirar tudinho, se não enxugasse. Mas assim, depois começou a fazer sol. O tempo começou a ficar muito quente e secou muito rápido. E outra coisa, eu coloquei esse papel de parede líquido por cima de um papel de parede que eu tinha na parede. Eu não retirei o papel de parede, que era um papel de parede assim, tipo assim, gente, uns quadradinhos, sabe? Aí eu deixei o papel de parede e coloquei o líquido por cima e deu super certo, porque o papel de parede que tem por baixo ajuda a esse papel de parede líquido não dar problemas, porque como essa minha parede é de frente, né? Aí pode ser que dê infiltração. Mas assim, como por baixo desse papel de parede líquido tem um papel de parede, aquele papel de parede colante, aí, gente, deu super certo mesmo. Eu pensei que não ia colar, mas colou, ficou super firme. Olha, gente, olha. Ficou muito maravilhoso. Então, pessoal, desde já, eu já agradeço a você que chegou aqui no meu canal. Eu já peço para deixar aquele like e se inscrever. E em breve eu vou mostrar o vídeo para vocês da transformação desse meu janelão, gente. Beijos!